CBN Belo Horizonte. Agora 10h08, o conselheiro Cláudio Couto Terrão tomou posse como novo presidente do Tribunal de Contas do Estado para os próximos 2 anos. Ele é nosso convidado aqui no estúdio da Rádio CBN. Você, ouvinte, pode acompanhar essa entrevista ao vivo pelo Facebook. É só procurar pela CBN no Facebook para acompanhar essa entrevista. A gente agradece muito a presença do Dr. Cláudio aqui no estúdio da Rádio CBN. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia, Shirley. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom, doutor Cláudio, queria saber inicialmente do senhor o que é que representa em termos de mudança. O senhor estava, claro, dentro do tribunal, acompanhando os trabalhos todos que eram realizados por lá, mas o que muda ao ir para a presidência? Qual é o grande desafio e o que o senhor espera colocar como marca na sua gestão nesses 2 anos? Bom, muda substancialmente, né? São 2 funções bastante distintas. Uma função é a função de julgar, ou seja, de controlar, e outra função é a função de administrar. Eu posso dizer que hoje, a partir de hoje, por assim dizer, né, eu já estou na função daquele de quem nós controlamos, o Tribunal de Contas. E a função administrativa, com certeza, ela é uma função, pode-se dizer, bem mais complexa do que a função de controlar. E como plano de gestão para esses 2 anos, nós temos 2 pilares. Um pilar, que eu chamo de pilar interno, é o pilar da transparência, que é a instituição da política de dados abertos, né? Ou seja, estabelecer a transparência pública no seu grau mais atual, mais tecnológico, mais abrangente possível. E no plano da função de controle, o objetivo é canalizar os esforços do Tribunal de Contas para atuar em cima de pelo menos uma função específica como prioridade, que é a função de educação. Então, nesses próximos 2 anos, nós selecionamos a educação como um serviço prioritário a ser fiscalizado. E, nesse sentido, estabeleceremos as parcerias necessárias com os municípios, com o Estado, com as associações não governamentais e com a própria imprensa, sobretudo porque esses controladores sociais, a imprensa, os ONGs, são os grandes parceiros da sociedade, e o que nos interessa é que a sociedade tenha realmente um serviço de educação de qualidade. Essa fiscalização da educação passa não só pela porcentagem do gasto do governo com a educação, mas o que está sendo feito, o que vocês vão fiscalizar de forma mais atuante nesse próximo biênio? Exatamente, Shirley. O nosso objetivo é sair desse aspecto formal. Há muito tempo o Tribunal de Contas vem trabalhando, como os tribunais de contas do Brasil de modo geral, naquilo que nós chamamos de fiscalização da legalidade, ou seja, a preocupação em se estabelecer pelo menos um controle sobre a aplicação mínima dos recursos que a Constituição Federal estabelece que devem ser aplicados na educação, ou seja, 25% de uma determinada base de cálculo. O nosso foco é outro. O nosso foco é, além desse mínimo necessário, porque como é um mínimo legal, ele não pode deixar de ser cumprido, é chegar a trabalhar a qualidade do serviço prestado. Ou seja, o serviço de educação está de fato produzindo aquilo que a sociedade precisa, ou seja, os alunos estão aprendendo. De um modo geral, os nossos indicadores, especialmente o último indicador internacional, o PISA, tem nos dito que não. Então, esse é o grande desafio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que é colaborar com os gestores para ver se a gente consegue melhorar esse quadro. São 853 municípios e tivemos nesse ano especificamente uma troca de algumas prefeituras, de várias prefeituras, dos seus comandados, de quem organizava as ideias que circulam por essas prefeituras em termos de educação e nas outras áreas. Eu queria saber em termos de estrutura, qual é a estrutura com a qual o Tribunal de Contas tem para poder fazer esse tipo de fiscalização. Porque a impressão que a gente tem é de que é um volume muito maior do que a capacidade do tribunal dar conta para se ter, dentro de uma mesma gestão, muitas vezes, conseguir interromper processos licitatórios que não estão adequados ou práticas que não estão sendo bem feitas. Você tem toda a razão, Guilherme. Nós, de fato, não temos condições materiais, né, de estar em todos esses municípios da mesma forma, né, na mesma condição de controle. Mas exatamente em função disso que o nosso projeto, né, pelo menos inicialmente pensado, é claro que nós ainda iremos detalhar isso, é trabalhar em cima das mesorregiões, né, e sobretudo trazer os próprios municípios, especialmente a Secretaria de Educação, como parceiros do processo, né, de tal forma que eles colaborem, dialoguem entre si, para que possam passar, inclusive, as suas
boas práticas, as boas experiências. Então, por exemplo, há em determinadas mesorregiões municípios que têm um razoável grau de desempenho na educação e outros que têm um grau de desempenho péssimo, pífio. Qual é a experiência que esse município, dentro da mesma mesorregião, tem que pode ser passado para o outro? Então, um dos nossos propósitos é trabalhar com os municípios em sentido de coordenação, fazer com que eles também sejam os controladores do processo. E para isso, nós temos também a intenção de fornecer um sistema de gerenciamento para as secretarias municipais, para que elas tenham pelo menos um patamar mínimo de gerenciamento tecnológico, sistêmico, exatamente para que ela possa fazer a gestão, vamos dizer assim, minimamente harmonizada entre os municípios. Presidente, o senhor falou a respeito de transparência no início aqui da entrevista e já na primeira sessão, plenária, no início do mês, o conselheiro substituto do tribunal, Licurgo Mourão, afirmou que as informações do TCE não são publicadas com clareza. Também ensinou que outros conselheiros usariam diárias pagas com dinheiro público para levar outras pessoas em viagens e que há parentes de membros da corte trabalhando no órgão. Ele ainda solicitou formalmente que todas essas informações sobre diárias e profissionais contratados em gabinete sejam detalhadas. Nós conversamos aqui no CBN Belo Horizonte também com a equipe da ONG Contas Abertas, que também levantou essas questões, falando que o site de transparência do Tribunal de Contas aqui de Minas Gerais não oferece realmente muitos elementos para que a população acompanhe esses gastos. O senhor vai fazer a respeito? Como eu disse no início, um dos pilares da nossa gestão, e esse é o pilar interno, é a da transparência plena. Ou seja, a perspectiva de nós termos não só as informações referidas, como por exemplo gastos com diárias e outras informações que são necessárias ao controle social, mas sobretudo a disponibilização plena de todos os dados para que os parceiros, a imprensa e outros produtores de informação possam buscar esses dados na fonte e trabalhar esse dado da melhor forma possível. O tribunal ele tem avançado, na transparência, sobretudo pós lei de acesso à informação. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro ouvidor do Tribunal de Contas, e naquela oportunidade nós já começamos a mudar uma cultura, e essa cultura, infelizmente, não é só do Tribunal de Contas, é uma cultura do Estado brasileiro, que é uma cultura de sigilo e que está sendo paulatinamente mudada, sobretudo em função da cobrança natural da imprensa, que é cada vez maior. Do Tribunal de Contas, então, nem se fala, que a gente espera o exemplo. Exatamente, o Tribunal de Contas precisa dar o exemplo, indiscutivelmente precisa dar o exemplo. E exatamente por isso é que o nosso objetivo é, na medida do possível, detalhar cada vez mais essas informações e torná-las, vamos dizer assim, não só acessíveis, mas facilmente acessíveis. Porque muitas vezes as informações estão lá, mas há ainda uma dificuldade de acesso a essas informações. Então a nossa preocupação, especialmente com os dados abertos, é essa, melhor dizendo. Ou seja, é fazer com que as informações possam ser buriladas, tratadas pelo próprio controlador, que faz a parte de controlador tribunal, que é a sociedade. E todos os seus órgãos constituídos, por assim dizer, que são a imprensa, organizações não governamentais, enfim, todos aqueles que de fato se envolvem no controle. De maneira geral, presidente, no setor público, a população questiona muito algumas situações vinculadas, por exemplo, às diárias que são pagas em viagens, por exemplo, para esses membros. Pode ser de quaisquer poderes de maneira geral. Quando o senhor está falando de, na medida do possível, colocar essa transparência um pouco mais clara, o que efetivamente o senhor pode dizer que é algo a ser apresentado? Por exemplo, colocar especificamente para que foi gasto aquela viagem que foi levada para um conselheiro, um assessor que vai junto, alguém do corpo jurídico, especificar claramente. Isso pode ser um compromisso do senhor de ser colocado na página do tribunal, porque essa informação, por exemplo, na análise que nós pedimos aqui ao especialista responsável em contas públicas, ele diz claramente, aqui está descrito que alguém está viajando para algum lugar para cumprir uma função, mas não se sabe qual função é, o que ele fez exatamente, que tipo de curso. O que pode ser colocado exatamente na página de transparência? O compromisso é esse, Guilherme. Na medida do possível, quando eu utilizo essa expressão, ela está relacionada ao tempo de resposta que o tribunal necessita para adequar as informações a esse
nível de detalhamento, né? O objetivo é ter esse nível de detalhamento. E muitas vezes nós temos, só que nós não temos ainda no plano sistêmico, ou seja, acessível àqueles que querem, através de um simples acesso no sistema do tribunal, perceber o detalhamento, qual a motivação, para onde foi, quanto recebeu. Embora todas essas informações, elas estejam nos processos, por assim dizer, burocráticos formais do tribunal. É fundamental que haja motivação, que haja transparência também das razões daquele gasto público, né? Então, quando eu falo na medida do possível, significa dizer que nós pretendemos chegar nesse nível de transparência com os campos detalhados. Agora, por outro lado, e vocês trabalham com informação, sabem que o acesso à informação ele pode também ser muito, por assim dizer, caótico. Então, é necessário que se coloque num determinado padrão aquilo que é prioritário, aquilo que é relevante, e o detalhamento dessa relevância possa ser obtido através de outros mecanismos, como, por exemplo, a captação total dos dados, e essa é a política de dados abertos, para que a imprensa possa, não só a imprensa, mas todos os controladores, quando eu falo imprensa é porque é um grande controlador social, de uma maneira geral, claro, para que a sociedade, os interessados, possam fazer, aí sim, o detalhamento. É o caso da Organização de Contas Abertas. Eles podem extrair essas informações e produzir, com base nas informações extraídas, outras informações. Então seria uma metalinguagem pautada naquilo que para nós a informação, para eles é dados. A ideia então é essa, de chegar num nível de detalhamento o mais, vamos dizer assim, profundo e extenso possível. Uma outra crítica feita é o fato da prestação de contas do tribunal estar vinculado a um site do próprio governo, não ter um site próprio. Isso não foi pensado, não foi feito ainda, porque o senhor sabe? São várias questões que precisam ser analisadas. Uma delas é, sobretudo, a economicidade, a economia, né? Olha, se já temos um caminho que estabelece as informações para acesso ao público, por que não utilizá-lo? Mas se esse canal ainda não está oferecendo a informação adequada para aqueles que precisam dessa informação para trabalhar sobre essa, evidentemente que nós precisamos mudar isso. Então, assim, também é uma intenção fazer análise sobre isso e fazer um detalhamento no nosso próprio site, no nosso próprio modelo, sem perder também esse contato que é fundamental com o site do governo. Então, podemos ter caminhos paralelos e a opção será certamente do cidadão. Presidente, o nosso ouvinte Walter, vou aproveitar a pergunta dele aqui que nos faz pelo WhatsApp, pergunta especificamente para o senhor o seguinte: qual a opinião do senhor a respeito das denúncias que foram feitas pelo conselheiro Licurgo Mourão? O senhor particularmente acha que isso existe de alguma maneira no tribunal? Isso já existiu no tribunal? É uma prática que pode ter, em alguma medida, acontecido? Alguma daquelas práticas que foram citadas por ele? Olha, em relação à denúncia em si, isso faz parte do processo democrático, né? É importante que isso seja dito, né? Seria leviano da minha parte afirmar que já aconteceu no tribunal ou em outro órgão qualquer, até porque a sociedade sabe que foi necessário o próprio Supremo Tribunal Federal se debruçar, por exemplo, na questão do nepotismo e estabelecer parâmetros objetivos para dizer, até aqui se considera nepotismo, a partir daqui já não se considera mais. Então isso era também um processo cultural. Eu não posso nem dizer se era ou se ainda é, mas é um processo cultural que, de alguma forma, vem sendo vencido também através do diálogo, através da conscientização das autoridades públicas de que precisam obedecer, pelo menos em relação à questão do nepotismo, a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu não tenho conhecimento, no âmbito do Tribunal de Contas, de que haja hoje de respeito a essa súmula. Me causou, na verdade, surpresa a forma, inclusive, como foi feita essa denúncia. Tá certo? Mas se foi feita a denúncia, cabe-nos agora apurá-la e, na mesma medida, exatamente em função da transparência, dar uma resposta à sociedade. Se tiver desvio dessa natureza, creio que não haja. As pessoas que estão em tese envolvidas serão evidentemente exoneradas, as autoridades serão comunicadas. Mas, em princípio, reafirmo a minha confiança na organização, pelo perfil das suas autoridades, de que não haja. Há prazo para o fim dessa investigação? Não há um prazo específico para o fim dessa investigação. É possível que isso fica
sob controle da corregedoria, o corregedor que vai estabelecer esse rito, existe um processo administrativo que será observado, mas pelo menos do meu compromisso em dialogar com o corregedor, até para arrefecer esse mal-estar e que naturalmente provoca mesmo na instituição e nas autoridades da instituição, porque de uma forma ou de outra nós vivemos hoje no mundo da pós-verdade, infelizmente. Então tudo que se coloca na mídia, tudo que se coloca no mundo, as pessoas infelizmente tomam como verdade, e até que essas, entre aspas, verdades sejam esclarecidas, nós possamos chegar a aquilo que de fato ocorre, qual é a realidade da instituição, leva um certo tempo. E nós temos, por obrigação, responder à sociedade, dizer, olha, aquilo que foi dito não corresponde à realidade, ou aquilo que foi dito corresponde à realidade, já tomamos as medidas necessárias para resolver. E, presidente, além da questão das diárias, o Tribunal de Contas, tempos em tempos, está envolvido, é citado com relação a algumas contas que extrapolam ou que fogem um pouco do patamar de valores que a sociedade tem como normal. Por exemplo, existe preço de licitação de R$10 mil, por exemplo, para a compra de 4 tapetes, R$23 mil para adquirir cortinas, R$2 milhões para 24 carros. Há não muito tempo, logicamente não na sua gestão, uma quase licitação também para aquisição de vagas de estacionamento para demais servidores dentro do Tribunal de Contas. Existe um distanciamento de quem trabalha do Tribunal de Contas com a realidade? A gente fala isso muito também com outros tribunais de justiça, por exemplo, de que a sociedade está vivendo em crise e parece que alguns tribunais, e também inclui aí o Tribunal de Contas, é como se estivesse dentro de uma bolha. Tem o seu próprio orçamento e não faz economia como todo o restante do país necessita fazer. Eu penso que distanciamento não há, né? Muitos desses processos, é claro que eu não posso colocá-los todos na mesma condição, no mesmo patamar. Também seria leviano de minha parte tecer algum comentário das gestões anteriores, porque são funções administrativas e eu não consigo ter hoje a noção de quais foram os elementos de economicidade, os parâmetros que eles utilizaram para estabelecer a decisão de licitar, seja um tapete, seja vaga de garagem ou, por exemplo, automóveis. Mas eu posso tomar como parâmetro os automóveis, as compras de automóveis. Isso, de alguma forma, pode, para a sociedade, trazer realmente uma má impressão, um desconforto, essa sensação de bolha, de que está desconectada da realidade, por exemplo, de uma atual crise econômica. Mas muito pelo contrário, é que a sociedade às vezes não tem a informação, e isso é que é fundamental, a informação necessária para compreender que a compra desses automóveis não se caracteriza, na verdade, como um dispêndio irresponsável. Muito pelo contrário, ele se caracteriza numa decisão de economicidade. Por quê? Porque existem outros gastos acessórios com a frota atual, que é antiga, que, numa análise global, acaba sendo muito pior para a sociedade, né? É claro que aí entram outras questões que precisam ser avaliadas, ponderadas, a própria necessidade ou não dos automóveis, mas enfim, especificamente em relação às compras, eu não acredito que haja assim, uma desconexão do tribunal no plano administrativo, econômico. Nós não vivemos numa bolha, nós temos consciência da crise que a sociedade está passando e, na verdade, há uma contribuição do tribunal em relação à contenção dessa crise. Uhum. Dos 7 conselheiros que compõem o Tribunal Principal, 5 deles têm carreiras políticas, desde o conselheiro Sebastião Vess, Mauro Torres e todos os outros, Adriane Andrade, entre outros que estão lá. E 2 dos conselheiros não têm essa ligação. O senhor imagina que, de alguma maneira, a imagem do TCE e as indicações políticas que são ligadas a quem vai ocupar esses cargos, que elas, de alguma maneira, trabalham para atrapalhar um pouco a imagem do TCE? Olha, em princípio, sim. Em princípio, sim, eu não vou dizer que não. E essa é uma realidade, inclusive, que nós estamos vivendo agora na escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, ou seja, em função talvez do desgaste que a classe política tem sofrido hoje na sociedade, essa vinculação da origem de ocupantes de cargos absolutamente técnicos ou
eminentemente técnicos ou relativamente técnicos, porque aí depende de cada ambiente e tribunal, há realmente um desgaste quanto à origem. Eu, pessoalmente, defendo um reequilíbrio nesse processo. Por exemplo, eu penso que o ideal seria uma inversão da lógica da escolha, de tal forma que 4, por exemplo, conselheiros pudessem vir de um ambiente, por assim dizer, mais técnico, e outros 3 continuarem a vir desse ambiente mais plural e democrático, que é o ambiente político. Como isso pode ser adotado? Regimento interno, mudanças? Não. É isso que eu falo. Não é uma mudança fácil. É um pensamento meu. Eu, evidentemente, que respeito o pensamento de outros colegas. Eu tenho colegas que defendem com bons argumentos exatamente o oposto dessa minha ideia, mas isso passa por uma mudança constitucional. Isso passa por um trabalho no plano político extremamente complexo, né? Então a sociedade, se pretende essa mudança, ela também precisa cobrar no ambiente adequado. E o ambiente adequado dessa cobrança não é o Tribunal de Contas, não é o Supremo Tribunal Federal, é o Congresso Nacional. É lá que tem que ser cobrada essa mudança, porque a partir daí a própria sociedade talvez tenha um conforto maior, ou numa singeleza de palavra, maior confiança naqueles que foram escolhidos para exercer essas funções. Num cenário como é atualmente o Tribunal de Contas, há uma dificuldade, inclusive, para o presidente na investigação de casos. Agora, o atual governador Fernando Pimentel, por causa da acrônimo, ou Aécio Neves e outros políticos, quando estão no cargo. Quer dizer, a presença política massiva dentro do Tribunal de Contas dificulta também esse tipo de investigação? Olha, é difícil falar assim, eu estaria dando uma opinião realmente muito subjetiva. Eu posso dizer pela minha realidade, né? É claro que todos os conselheiros chegam ao Conselho do Tribunal de Contas passando pela seleção política, que é a seleção do governador e depois uma sabatina e aprovação na Assembleia. Mas isso, que é absolutamente natural, faz parte da democracia, não é, penso eu, suficiente para contaminar as futuras decisões dessas pessoas que foram escolhidas em relação àqueles que os escolheram. Eu acho que o fundamental é que nós tenhamos ali no plano do Tribunal de Contas a visão de que as nossas decisões devem ser o mais técnicas possíveis, de tal forma que o plano da decisão política caiba a outro ator, que é o parlamento. No caso das contas do governador, a Assembleia Legislativa. No caso das contas, aí eu estou falando de contas de governo, né, dos prefeitos, as câmaras municipais. Mas no nosso âmbito ali, eu acho que essa pseudo-interferência, sujeição que possa ocorrer, né, entre o escolhido e aquele que escolhe, me parece que com a própria consciência, tanto dos que escolhem, que são profissionais absolutamente, vamos dizer assim, experimentados na vida política, quanto aqueles que são escolhidos, sabem que é um processo natural e que, a partir do momento que foram escolhidos, eles estão ali representando não um partido A, o partido B, mas a sociedade em última instância. Mas a sociedade em última instância. Conversamos com o presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Cláudio Couto Terrão. Obrigado pela presença aqui, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. 10h30, a gente vai para o repórter CBN. Repórter CBN.